Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 1 de dezembro. Rosa acordou naquele dia com o coração acelerado, as mãos trêmulas e a cabeça dividida entre coragem e medo. A audiência de sua curatela estava marcada, e mesmo que ela tentasse se convencer de que estava pronta, a verdade é que nenhuma pessoa está realmente preparada para lutar pela própria autonomia diante de um sistema que tantas vezes se deixa enganar por quem sabe manipular. Ayla chegou cedo para ajudá-la, trazendo roupas, paciência e firmeza. A jovem sabia que Rosa precisava não só de companhia, mas de alguém que transbordasse calma. Sentou-se com ela, penteou seus cabelos com cuidado, tocou suas mãos, lembrou-a de que nada estava perdido. Rosa respirava fundo, tentando manter a mente no presente, mas a ansiedade trazia lapsos, pequenas confusões, expressões perdidas, e Ayla percebia cada uma delas com uma sensibilidade imensa. Enquanto isso, Samuel conversava com Vivian, expondo seu raciocínio sobre o acidente de Ricardo. Ele não falava com leveza, falava com a convicção crescente de quem enxerga a peça se encaixando assustadoramente. Contou que acreditava, sim, que Jacques estivesse envolvido, que nada daquilo tinha sido acaso, e que o estado de Ricardo escondia algo muito mais grave. Vivian ouviu tudo com atenção, observando a aflição nos olhos dele, percebendo que aquela obsessão por justiça era também uma tentativa desesperada de reparar os danos causados por tantas escolhas difíceis. O peso nas palavras de Samuel deixava claro que ele não ia desistir, não importava o custo. No tribunal, entretanto, Jacques se movimentava com precisão cirúrgica. Aproveitava o estado confusional de Rosa com frieza calculada. Cada vez que ela hesitava, se confundia, buscava palavras que escapavam, ele fazia questão de reforçar a fragilidade dela diante dos avaliadores, como se fosse um cuidador preocupado, dedicado, quase altruísta. Ayla assistia aquilo com uma indignação fervente queimando no peito. Cada manipulação era uma lâmina invisível cortando a dignidade de Rosa, e Ayla quase não conseguia se conter. A sensação de injustiça tomava conta dela. Ver Jacques usando exatamente a vulnerabilidade que ele mesmo ajudara a construir era mais do que revoltante. Era cruel. A audiência se arrastou por longos minutos que pareceram horas. Rosa tentou responder às perguntas, tentou mostrar clareza, tentou segurar sua própria história com as mãos trêmulas. Mas os momentos de confusão, de esquecimento e de desorientação foram suficientes para que Jacques construísse a narrativa que queria. E quando o veredicto saiu, foi como se o mundo desmoronasse sobre todos que sabiam da verdade. Jacques ganhou oficialmente a curatela de Rosa. O golpe atingiu em cheio. Samuel ficou tomado por uma revolta que ele não conseguiu esconder. O rosto dele ficou rígido, o ar pesado ao redor, e Ayla sentiu uma dor profunda, como se tivesse perdido uma batalha decisiva dentro de uma guerra que nunca deveria ter existido. A saída do tribunal foi carregada. Rosa, ainda sem entender completamente o que havia acontecido, parecia mais fragilizada, enquanto Jacques carregava uma expressão de vitória silenciosa, quase insolente. Samuel não conseguiu se calar, trocou olhares agressivos com Jacques, cheio de desprezo e fúria contida. E naquele instante, a raiva que pulsava nele encontrou um ponto inesperado de escape: Vivian. De repente, no meio de toda aquela adrenalina emocional, os dois se aproximaram e se beijaram. Foi um gesto impulsivo, nascido do turbilhão de sentimentos, da necessidade de um apoio imediato, de uma âncora emocional depois da perda devastadora. Vivian correspondeu ao beijo com surpresa, mas também com compreensão, como se entendesse que naquele momento, Samuel precisava de alguém que o enxergasse. Enquanto isso, em outro cenário, Léo vivia seu próprio momento de virada. Thelma procurou Léo e Caco para fazer uma proposta de trabalho conjunta. A proposta parecia promissora, daquelas que podem mudar rumos e abrir portas. Thelma falava com entusiasmo, explicando a ideia, a visão do projeto, e Léo se via dividida entre a empolgação de uma nova possibilidade e o peso emocional de tudo o que acontecia ao seu redor. Caco também mostrava interesse, analisando as possibilidades profissionais que poderiam surgir dali. A reunião deixou no ar uma sensação de futuro, uma trilha nova que poderia ser explorada, trazendo um respiro em meio ao caos pessoal que Léo vivia. No ambiente corporativo da Boaz, entretanto, o clima era outro. Jacques, tomado pela sensação de poder renovado após a vitória na audiência, obrigou Danilo a fazer uma lista de demissões. A ordem veio seca, direta, sem explicações, como uma prova de domínio. Danilo, pressionado,
Sentiu a força da ameaça pairando sobre ele. A cada nome que colocava na lista, ficava evidente que Jacques queria reorganizar tudo como bem entendesse, passando por cima de vidas, carreiras e estabilidade sem nenhum pudor. O ar na empresa ficou tenso, inseguro, como se todos estivessem caminhando sobre um chão frágil prestes a ruir. Paralelamente, Sophie observava Marlon com a astúcia típica de quem percebe os dramas dos adultos e não pensa duas vezes antes de cutucar o ponto certo. Em uma conversa aparentemente despretensiosa, ela provocou Marlon falando sobre Léo e Samuel. A intenção era clara: instigar, testar limites, brincar com a tensão que ela percebia no ar. Marlon, já sensível à situação, sentiu a provocação como uma fisgada. Ele tentou manter a calma, mas a menção indireta ao triângulo emocional mexeu com ele mais do que gostaria de admitir. Sofia, por sua vez, parecia divertir-se com a reação, não por maldade, mas por aquela curiosidade infantil somada à convivência em meio a tantas tensões adultas. Enquanto isso, Mauro se aproximava de Jacques com urgência. O alerta era objetivo. Tânia havia sido vista novamente no hospital. Jacques empalideceu por um breve segundo. Ele sabia que a presença de Tânia era um problema grande, muito maior do que deixava transparecer. Tânia carregava segredos, informações, memórias, e a simples possibilidade de ela estar perto de Ricardo ou de qualquer pessoa ligada à investigação era suficiente para desestabilizar toda a farsa cuidadosamente construída. Mauro tentava ser discreto, mas o alerta soava quase como uma cobrança. Jacques precisava agir rápido. A partir daquele aviso, o rosto de Jacques mudou. A expressão de homem no controle de tudo deu lugar a um sério incômodo. Ele sabia que o cerco estava se fechando de maneiras inesperadas. Samuel estava atrás dele. Rosa começava a ser defendida por pessoas que sabiam a verdade. Léo e Filipa já haviam descoberto elementos perigosos. E agora Tânia surgia novamente, um fantasma capaz de derrubar toda sua estratégia com um único movimento. O nervosismo que tomou conta dele não era facilmente disfarçável. Enquanto isso, Léo seguia alheia ao risco que crescia ao redor dela, envolvida nos próprios desafios emocionais e profissionais. Marlon pensava em Léo. Sophie observava tudo com atenção inquieta. Samuel se aproximava cada vez mais da verdade, e Vivian permanecia ali, naquele espaço novo entre apoio e envolvimento afetivo. E, no centro desse tabuleiro turbulento, Jacques percebia algo que não sentia há muito tempo: medo. Um medo silencioso, corrosivo, que se alimentava de cada brecha, cada suspeita, cada olhar atravessado. A vitória na audiência parecia grandiosa, mas, no fundo, era apenas um tijolo frágil num castelo rachado. As peças se moviam rápido, e a sensação era clara. A história estava prestes a entrar numa nova fase, mais tensa, mais perigosa, mais definitiva. Terça-feira, 2 de dezembro. A noite começava densa, carregando aquela sensação de tempestade prestes a cair, mesmo que o céu ainda estivesse limpo. Jacques caminhava por sua sala, inquieto, os passos duros no chão como marteladas. Ele havia sido informado da presença de Tânia, e o simples nome dela era suficiente para despertar um pânico silencioso escondido por trás da arrogância. Quando finalmente encarou, a tensão entre os dois era quase palpável. Tânia mantinha o queixo erguido, mas os olhos denunciavam o risco iminente. Jacques, firme, rosnou que chamaria a polícia para prendê-la ali mesmo se ela não se afastasse. A ameaça não era teatral. Ele estava disposto, desesperado até, a fazer valer sua palavra. Tânia respirou fundo, sem recuar, mas sem provocar. Ela sabia que qualquer passo errado poderia custar tudo. Enquanto isso, na casa de Vivian, Rosa estava inquieta. Algo dentro dela pulsava como um pedido de socorro que precisava virar ação. Com a voz frágil, mas decidida, ela pediu para falar com Vivian. Havia urgência em seu olhar, uma mistura de confusão e clareza súbita que surgia nos momentos mais inesperados. Vivian não hesitou. Sentou-se ao lado dela, segurou sua mão, e percebeu que Rosa queria mais do que companhia, queria ser ouvida. A conversa, marcada por pausas, lembranças fragmentadas e afirmações entrecortadas, deixava claro que Rosa precisava de ajuda para enfrentar o caos que rondava sua vida. Vivian prestava atenção a cada detalhe, sabendo que as palavras, mesmo confusas, carregavam verdades profundas sobre Jacques e sobre o perigo que se aproximava. Enquanto esse turbilhão acontecia, Cam e Ryan estavam vivendo outro clima, a festa de noivado. A casa estava enfeitada com luzes quentes, música leve e um ar de esperança que contrastava com todos os dramas ao redor. Os convidados chegavam sorridentes, abraçando o casal, celebrando o amor e a força deles.
Cami estava radiante, embora nervosa. Aquela felicidade parecia finalmente devolver a ela um pedaço de paz que a vida havia roubado. Ryan, por outro lado, ainda carregava resquícios dos últimos acontecimentos, mas tentava esconder para não estragar o momento. A festa começou bem, com risadas, brindes e emoção sincera dos amigos e familiares. Do outro lado da cidade, Samuel e Vivian viviam algo totalmente diferente. A aproximação entre os dois, iniciada no calor dos últimos conflitos, se transformava agora em intimidade real. Eles estavam juntos, entregues um ao outro, tentando encontrar algum tipo de conforto em meio ao caos que dominava todos ao redor. Era um encontro envolto em vulnerabilidade, mas também em desejo, construído no meio da tempestade emocional que o cercava. O clima entre eles era intenso, como duas pessoas tentando respirar no mesmo fôlego. Enquanto isso, no hospital, Ricardo dava sinais de despertar após tanto tempo preso entre a vida e a inconsciência. O movimento dos olhos, as tentativas de falar, o despertar da memória trazendo dor e lucidez ao mesmo tempo. E, com essa consciência voltando, veio também o medo. Ricardo sentia no fundo do peito que sua vida estava em risco, que Jacques não hesitaria em silenciar quem pudesse destruí-lo. Assustado, ainda fraco, ele tentou alertar Tânia, que acompanhava a situação de perto, sempre escondida entre sombras e corredores. O medo estampado no rosto dele era a prova viva de que algo terrível se aproximava. Quando Tânia percebeu que o quadro de Ricardo estava mudando, ela não hesitou, ligou imediatamente para Samuel. A voz dela estava tensa, ofegante, dizendo que ele mais precisava, e menos queria, ouvir. Ricardo tinha acordado. Samuel, que ainda estava envolvido com Vivian, sentiu o chão sumir. Vestiu-se às pressas, o coração acelerado, enquanto a urgência tomava conta de cada gesto. A ligação de Tânia não deixava dúvidas. Era grave, era perigoso, era agora. Na festa de Cami e Ryan, a alegria foi interrompida de forma abrupta. Os convidados começaram a passar mal quase ao mesmo tempo, como se algo no ar tivesse mudado. Algumas pessoas seguraram a cabeça, outras o estômago. Houve quem precisasse se apoiar em móveis, quem sentisse tontura, quem quase desmaiasse. Cami ficou desesperada, correndo para ajudar quem podia, enquanto Ryan tentava entender o que estava acontecendo. O clima festivo evaporou em segundos, substituído por pânico. Parecia um pesadelo coletivo, sem explicação imediata. No hospital, minutos depois, Ricardo entrou em choque. Seu corpo começou a tremer, os sinais vitais despencando, e os enfermeiros correram para tentar estabilizá-lo. No meio da confusão, Jacques apareceu, teatral e calculado como sempre. Ele elevou a voz, apontando Tânia como responsável pelo que estava acontecendo, acusando-a de falsidade ideológica, de se passar por alguém que não era, de ter enganado todos ali. A acusação era pesada, mas o objetivo era claro: desviar qualquer suspeita dele. Tânia ficou imóvel por um instante, sem saber se respondia, se fugia, se gritava. Ela sabia que Ricardo estava em risco, e a culpa jogada sobre ela era prova de que Jacques estava desesperado para controlar a narrativa. Quando Samuel e Rosa chegaram ao hospital, a cena que testemunharam foi devastadora. O corredor parecia mais frio, mais silencioso, e quando finalmente viram o corpo de Ricardo, já sem vida, o impacto foi brutal. Rosa levou as mãos à boca, os olhos enchendo de lágrimas. Samuel, tomado por indignação, dor e incredulidade, sentiu o mundo inteiro girar ao redor. Era como se tudo o que ele temia tivesse acontecido da pior maneira possível. O peso daquela imagem se gravou neles como um golpe que não tem retorno. Jacques, sem perder tempo, acusou Tânia pela morte de Ricardo. Disse que ela era a única que tinha se aproximado dele sem autorização, que sua presença sempre fora suspeita, que tudo levava a crer que ela tinha causado o choque fatal. O discurso era calculado, frio, quase convincente para quem não conhecia a história. Tânia, entretanto, sentia o chão desaparecer sob os pés. Ela sabia da verdade, sabia do perigo, sabia que estava sendo usada como bode expiatório. A dor de ver Ricardo morto se misturava à raiva de ser acusada injustamente, e ao medo profundo do que Jacques faria a seguir. Desesperada, sem saber para onde correr, Tânia tomou uma atitude impulsiva, ligou para Filipa. A voz dela estava trêmula, desesperada, carregada de urgência. Era um pedido de socorro, um alerta, um grito de alguém que sabe que está prestes a ser engolida pelo caos. Filipa, ao ouvir o nome de Tânia no telefone, já sentiu a tensão tomar conta. Algo grave havia acontecido, e o que vinha pela frente prometia ser ainda pior. Quarta-feira, 3 de dezembro.
O dia começa carregado de tensão quando Tânia, tomada por uma urgência que ela mesma parece ainda organizar dentro de si, afirma a Filipa que sabe exatamente quem matou Abel. As palavras saem secas, como se estivessem represadas havia tempo demais, e Filipa sente imediatamente o peso da gravidade no ar. O telefone ainda está quente em sua mão quando o silêncio posterior à revelação faz seu estômago afundar. Ela sabe que Tânia não seria capaz de uma acusação vazia, e isso apenas aumenta o pressentimento de que tudo ao redor está prestes a virar de cabeça para baixo outra vez. Enquanto isso, na delegacia improvisada dentro da própria confusão que se formou após a morte de Ricardo e todo o tumulto no hospital, Agripino toma uma decisão firme. É hora de chamar a polícia para interrogar Jaques e Samuel. Ele não deseja tomar partido, mas o cenário ficou grave demais para qualquer postura morna. A verdade precisa aparecer, doa quem doer, e, embora ele pareça tentar se manter neutro, o peso da suspeita respinga em todos. Do outro lado da cidade, o caos causado na festa de noivado de Cami e Ryan ainda rende assunto. A torta salgada de Jussara, sempre motivo de orgulho dela, tornou-se motivo de preocupação generalizada. Dara está inquieta, quase aflita, com medo de como Jussara vai reagir quando souber que sua receita, tradicional e feita com carinho, deixou praticamente todos os convidados passando mal. Ela imagina a tempestade emocional que a amiga é capaz de fazer, criando um drama que certamente vai ecoar por muito mais tempo que o estrago da própria torta. E a previsão não parece errada, porque a notícia já começa a se espalhar, e ninguém sabe exatamente como contar isso para Jussara, que tem orgulho demais e pavio curto demais. No meio desse ambiente descompensado, Marlon, Lucas e Bárbara são surpreendidos com a entrada inesperada de Walid. Os três ficam encantados, seja pelo carisma dele, seja pela presença inesperada num momento de tanta tensão. A chegada de Walid traz um sopro de leveza e um brilho diferente na cena, quase como um lembrete de que a vida também oferece respiros mesmo quando tudo está desmoronando. Lucas dá aquela olhada de quem fica impressionado facilmente, Bárbara abre aquele sorriso meio torto, meio maroto, e Marlon, mesmo abatido com seus dilemas recentes, parece recobrar alguma energia ao ver alguém que admira. E enquanto todos processam essas novidades, Cami resolve enfrentar a situação de maneira direta, como sempre faz. Ela vai até Jussara e a confronta sobre a torta. A cena não acontece com gritos, mas com aquela firmeza que Cami adquiriu com o tempo. Ela explica que a comida realmente fez mal às pessoas, que não dá mais para ignorar o que aconteceu, e que elas precisam lidar com isso como adultas. Jussara, por sua vez, entra naquele estado entre o orgulho ferido e a negação. Ela tenta argumentar, tenta minimizar, tenta achar uma desculpa, mas o estrago já está feito, e o rosto dela expõe tudo que ela tenta esconder com palavras. Cami mantém o tom, sem alimentar briga, mas sem recuar um centímetro. Enquanto isso, Léo está em outra ponta do drama, puxando Ryan para uma conversa séria. O tom dela é calmo, mas direto. Ela quer entender a situação entre Marlon e Bárbara, que nos últimos tempos tem demonstrado uma aproximação que salta aos olhos de qualquer um. Léo não está com ciúme ou algo do tipo, não naquele sentido comum, mas quer clareza. Para ela, o essencial é manter as relações honestas, e ela percebe pequenas coisas, olhares prolongados, comentários atravessados, aquele jeito leve demais que só aparece quando duas pessoas estão encostando o limite entre amizade e algo mais. Ryan tenta explicar, mas a verdade é que nem ele entende direito até onde vai esse envolvimento entre os dois. E Léo percebe isso, percebendo também que Ryan não tem intenção de mentir. Ela só deseja que ele tenha clareza, porque um passo mal dado nessa trama pode aumentar desentendimentos que já estão por aí. No meio de tudo isso, Marlon tenta se aproximar de Jeff. Ele sabe que errou, sabe que deixou escapar palavras e atitudes que machucaram mais do que gostaria de admitir, e a tentativa de se desculpar vem carregada de sinceridade. Mas Jeff, embora não exploda, não cede tão fácil. Ele olha para Marlon com aquele ar de quem ainda está medindo quanto as desculpas são verdadeiras ou apenas consequência da recente onda de problemas. Não há briga, mas há um silêncio duro entre eles, uma barreira que ainda precisa ser quebrada. Marlon insiste, com cuidado, tentando encontrar as palavras certas, mas Jeff permanece reservado, firme, como se dissesse sem dizer, prove com tempo, não com fala. A tensão fica no ar, prometendo continuidade. E enquanto todas essas conversas e conflitos se desenrolam, chega o momento mais inesperado do dia. Tânia aparece invadindo a aula de teatro de Filipa. A porta se abre rápido, quase violenta, e Filipa se assusta com o impacto. A turma toda fica em silêncio, com aquela sensação automática de que algo urgentíssimo está acontecendo. Tânia está ofegante,
com o rosto marcado pela pressa e pelos acontecimentos recentes. Ela entra como alguém que já tentou avisar pelo caminho inteiro, mas só agora conseguiu alcançar quem precisava ouvir. Filipa dá um passo instintivo para perto, percebendo a gravidade no olhar dela. A sala de teatro, que segundos antes tinha luz, vozes, improviso e leveza, vira um palco de tensão pura. Tânia encara Filipa com uma urgência que dispensa explicações longas. As peças se conectam. A morte de Ricardo, o vídeo incriminador sobre Jaques, a perseguição, as acusações, a ameaça de ser presa por Jaques, tudo converge naquele instante. Filipa sabe. Tânia sabe que ela sabe. É como se o ar ficasse mais pesado e silencioso. A presença de Tânia ali, rompendo qualquer protocolo, diz mais do que palavras. Ela precisa falar, e precisa falar agora. Não pode esperar, não pode adiar, não pode mais correr sozinha pelas sombras dessa história. Filipa sente o estômago apertado, como se aquele momento fosse o início de uma linha que não tem volta, uma trilha que vai levá-las direto para dentro da verdade, e de tudo que essa verdade pode causar. E enquanto Tânia encara, ofegante, ainda com a mão tremendo da pressa, Filipa entende sem ninguém dizer. O que vai ser dito a partir dali pode derrubar Jaques de vez. Ou pode colocar todo mundo em risco. A aula termina ali. A tensão começa ali. Nada será igual daqui para frente. Quinta-feira, 4 de dezembro. A verdade, quando enfim decide aparecer, costuma chegar como um vendaval, e é exatamente assim que Tânia invade o mundo de Filipa naquela manhã. Os olhos dela, cansados e marcados por tudo que viveu ao lado de Ricardo, carregam uma urgência que dispensa rodeios. Ela respira fundo, encara Filipa com uma firmeza quase dolorosa, e solta as palavras que vinha guardando como brasas acesas. Danilo e Jaques estão envolvidos na morte de Abel. Não é especulação, não é suposição, não é fofoca invasiva, é acusação direta, carregada do peso de quem viu mais do que deveria e guardou por medo. O choque de Filipa é imediato. Ela, que já vinha sofrendo nas últimas semanas com as manipulações de Jaques, com o terror psicológico, com as mentiras sobre seu estado emocional, sente naquele momento que todas as peças que estavam soltas começam a se encaixar. A revelação abre uma porta que ela não queria, mas precisava atravessar. E Tânia, apesar do cansaço, apesar da perseguição constante, não se cala. Ela explica que Ricardo havia gravado um vídeo incriminando Jaques, um vídeo que o próprio Samuel tentou encontrar antes que o pior acontecesse. A verdade estava ali o tempo todo, sufocada pela sombra de Jaques. Com o coração disparado e a respiração curta, Filipa decide que não pode simplesmente ficar chocada, precisa agir. A primeira pessoa que ela busca é Danilo. Ele a recebe sem entender a gravidade do que está prestes a acontecer, mas basta ela jogar a verdade na mesa, com a firmeza que conseguiu reunir para vê-lo empalidecer. A acusação não é suave, não é gradual, é cirúrgica. Danilo tenta desviar, tenta respirar, tenta reorganizar a mente, mas Filipa insiste. Tânia falou tudo. Ela sabe. E eu sei também. Pressionado, sem espaço para fuga, ele finalmente desaba. Confirma tudo. Confirma que Tânia viu. Confirma que Jaques teve participação direta. Confirma que Abel não morreu por acaso. A confissão sai trêmula, cheia de culpa, mas verdadeira. Filipa sente o chão balançar, mas o foco dela não permite que o colapso emocional tome conta agora. É então que ela toma a decisão mais dura do dia. Diz a Danilo que os dois vão juntos à delegacia. Não é uma sugestão. É um imperativo. Ele, porém, congela. A hesitação dele é quase palpável. O medo, o peso do nome de Jaques, o pavor da retaliação, tudo isso aparece na expressão dele. Ele quer fazer o certo, mas teme o homem que serve há tanto tempo. E Filipa percebe, a coragem dela vai ter que ser maior que a covardia dele. Enquanto isso, em outra ponta do dia, Bárbara está ocupada moldando Lucas à sua maneira. O treino que ela sugere, sempre intenso e sem espaço para moleza, mistura técnica com provocação, rigidez com charme. Lucas tenta acompanhar, mas Bárbara tem um estilo próprio de ensinar, e exige que ele mergulhe fundo naquilo que está fazendo. O clima entre eles tem uma energia inquieta, de quem está prestando atenção demais no outro. Ao mesmo tempo, Léo encontra Samuel e, meio sem rodeios, solta a pergunta que muita gente já estaria fazendo. Ele está namorando Vivian? A relação entre Samuel e Vivian vinha se aproximando, criando uma intimidade palpável. Samuel até tenta disfarçar a surpresa, mas Léo já percebe o desconforto rápido, aquela hesitação típica de quem ainda não sabe definir o que sente. Não há ciúme na pergunta dela, apenas curiosidade e cuidado.
Mas esse pequeno momento de leveza é engolido rapidamente quando Filipa encontra Samuel e Léo. Ela precisa contar o que descobriu, e a urgência pesa tanto que os dois percebem instantaneamente que não se trata de um assunto comum. Filipa respira fundo e joga a verdade sobre a mesa, sem espaço para mal-entendidos. Abel foi assassinado. E Danilo e Jaques estão envolvidos. A reação de Samuel é imediata. Choque, raiva, incredulidade. Ele já carregava suas próprias suspeitas, especialmente após o vídeo perdido de Ricardo. Mas ouvir Filipa confirmar tudo, ouvir que Tânia sabe, ouvir que Danilo confessou, faz o sangue dele ferver. Léo, sempre mais contida, sente o impacto da revelação como se o ar fosse arrancado de seus pulmões. As engrenagens começam a girar. Jaques está indo longe demais, ultrapassando limites que nem mesmo os mais pessimistas poderiam ter imaginado. O problema é que Danilo, tomado pelo pânico, acaba cometendo o erro que Filipa temia. Em vez de acompanhá-la à delegacia, ele corre para avisar Jaques que Filipa sabe de tudo. E esse aviso chega para o homem exato que não aceita ser confrontado por ninguém, muito menos por ela. A expressão de Jaques ao ouvir o relato é assustadoramente fria, do tipo que não reage com surpresa, mas com cálculo. Ele não nega, não se desespera. Apenas toma decisões. A primeira delas, se proteger. Mais tarde, Jaques procura Elias, buscando orientações jurídicas e estratégias para se blindar das acusações que podem surgir a qualquer momento. Ele não fala em arrependimento, não fala em verdade. Fala em defesa, em blindagem, em contra-ataque. Elias, desconfortável, tenta orientá-lo dentro do possível, mas o peso da situação é grande demais. A sombra de um crime grave paira no escritório como uma presença silenciosa. Enquanto isso, Samuel segue sua busca pelo celular de Ricardo, a peça-chave que pode conter o vídeo incriminador, a prova final contra Jaques. Ele vasculha lugares, procura pistas, tenta reconstruir os passos de Ricardo antes do acidente. Mas o celular parece ter sumido do mapa, como se alguém tivesse se antecipado. E Samuel sabe muito bem quem seria capaz disso. Mas Jaques, percebendo que a situação está escapando do controle, parte para aquilo que domina melhor: manipulação e violência silenciosa. Ele monta um plano contra Filipa, usando como arma justamente aquilo que já vinha trabalhando há meses, a narrativa de que ela estaria emocionalmente instável. A armação é rápida, precisa, covarde. Ele manipula documentos, distorce relatos, mobiliza profissionais pagos para sustentar sua versão. Quando Filipa percebe, já é tarde. Jaques consegue interditá-la temporariamente, numa ação calculada, manda interná-la em uma clínica psiquiátrica. A chegada de Filipa na clínica é um dos momentos mais cruéis da trama. Ela tenta argumentar, tenta explicar, tenta gritar a verdade, mas toda palavra dela é interpretada como delírio. É o cenário perfeito para Jaques. Quanto mais ela tenta se defender, mais o sistema que ele montou a sufoca. E lá fora, sem saber exatamente onde ela está, Samuel e Léo percebem que algo está profundamente errado. A ausência repentina de Filipa, o silêncio, a falta de respostas, tudo indica que Jaques agiu novamente. E dessa vez, mais violento do que nunca. A guerra está declarada. E Filipa, agora presa injustamente, é o epicentro de tudo que ainda vai explodir. Sexta-feira, 5 de dezembro. O clima já não é de confiança havia muito tempo, mas naquela manhã tudo parecia assumir uma forma ainda mais distorcida. Léo acorda inquieta, estranhando o silêncio de Filipa, que vinha se comunicando pouco, porém jamais desaparecia. É justamente essa ausência que deixa a estilista em alerta, e é nesse momento que Jaques, sorrateiro como sempre, coloca seu plano em prática. Com o celular de Filipa em mãos, ele passa a controlá-lo como se fosse dela, apagando mensagens, criando respostas falsas, moldando uma narrativa conveniente, capaz de afastar Léo de qualquer tentativa real de resgate. Ele responde como Filipa, escreve como Filipa, inventa desculpas breves, todas com a calma de quem sabe manipular. Para Léo, a sensação é estranha, mas não o suficiente para levantar todas as bandeiras vermelhas de imediato. A amiga parecia distante, sim, mas nunca desconectada. E esse detalhe é exatamente o que Jaques explora com perfeição. Enquanto isso, longe das sombras criadas por ele, Ryan e Cami vivem um momento completamente diferente. A nova música do artista está ganhando força de forma surpreendente, e os dois comemoram cada métrica, cada comentário, cada sinal de aprovação. Cami, animada, vibra não apenas pelo noivo, mas por vê-lo finalmente se afastando das influências ruins que quase o arrastaram de volta para o crime. A alegria é genuína, contagiante,
e os dois parecem respirar um pouco depois de tantos meses de caos. Mas a leveza dura pouco para Léo. Determinada a entender o que está acontecendo, ela decide confrontar Danilo. E não faz isso num canto discreto, ela o encara na frente de Manuel e Peter. A acusação é direta, firme. Ele participou do assassinato de Abel? A pergunta cai como um trovão no ambiente. Manuel e Peter ficam atonitos, sem entender de onde veio a bomba, e Danilo perde o chão. A presença das testemunhas mexe com ele, mas também o impede de fugir. O constrangimento vira nervosismo, e mais uma vez ele tenta balbuciar explicações frágeis, que apenas reforçam suas próprias contradições. Léo, ainda acreditando estar falando com Filipa por mensagens, decide escrever para a amiga pelo celular. Ela desabafa, conta da conversa com Danilo, busca orientação. Só que a mensagem cai diretamente nas mãos de Jaques, que lê cada palavra com a frieza de quem se delicia com a vantagem. Ele responde de volta, usando o tom neutro que aprendeu a imitar, e alimenta a ilusão de que Filipa está segura e consciente das coisas. Léo, aliviada momentaneamente, não imagina que está sendo conduzida pela manipulação mais cruel. Confusa, abalada e sentindo que precisa de alguém com quem possa dividir aquele peso, ela procura Marlon. A conversa entre os dois começa tensa, carregada de tudo que vinha se acumulando nas últimas semanas. Os ciúmes de Samuel, o julgamento da família dele, a pressão emocional que cada um carrega. Marlon tenta acolher, tenta ouvir, tenta dar o apoio silencioso que Léo tanto procura. E no meio desse cuidado, dessa necessidade urgente de refúgio que os dois compartilham, o beijo acontece. Intenso, inesperado, e desta vez sem o recuo imediato que antes o segurava. A paixão, a alívio, a confusão também, mas naquele instante nada disso importa. Eles apenas se entregam ao que estão sentindo. Do outro lado dessa trama intrincada, Samuel está em outro campo de batalha, e talvez o mais decisivo até agora. Ele se aproxima de Jaques completamente inflamado, carregando toda a raiva e a urgência de quem sabe que Filipa está em perigo. O confronto é duro, direto, sem espaço para diplomacia. No calor da discussão, Samuel pega o celular de Ricardo, o mesmo que todos acreditam conter a prova final contra Jaques. A briga se intensifica, e o aparelho cai no chão, espatifando-se. Um segundo de silêncio. Um segundo de horror. Mas Samuel não desiste. Ele se ajoelha, vasculha rápido, e encontra o que realmente importa, o chip. A prova ainda está ali, intacta, apesar do caos. Enquanto isso, Marlon, sem saber do beijo que acabou de dar, conversa com Danilo. O rapaz está num estado crescente de desespero, porque as peças começam a não encaixar mais. O sumiço de Filipa, as mensagens estranhas, o comportamento cada vez mais instável de Jaques, tudo aponta para um cenário perigoso. Danilo tenta abrir detalhes, mas está preso à própria lealdade confusa, dividido entre medo e culpa. Léo, por sua vez, toma outra decisão importante. Diz que continuará com sua marca na Boaz. Ela faz isso não por Jaques, mas pela força de sua própria trajetória. Não vai permitir que manipulações a afastem do que construiu com tanto sacrifício. Essa escolha fortalece a personagem, mostrando que, mesmo abalada, não vai ceder terreno. Só que Romano entra na história também, pressionando Lucas numa conversa tensa. O clima é pesado, e fica claro que Lucas está preso em correntes que ainda não consegue romper completamente. Romano tenta dobrá-lo, exige presença, cobra atitudes, um lembrete incômodo de que, mesmo afastado, Lucas ainda é alvo da criminalidade que o cercava. É aí que Danilo toma outra atitude suspeita. Percebendo que algo terrível deve ter acontecido com Filipa, ele decide procurar Pan e pede que ela lhe dê a chave da casa da estilista. O pedido deixa Pan desconfiada, tensa, pois conhece bem o histórico de Danilo e sabe que nada ali parece certo. Ele tenta justificar, diz que quer ajudar, que precisa conferir algo. Mas a sensação é pesada, algo muito grave está prestes a vir à tona. E enquanto cada personagem segue em sua trincheira emocional, a rede de mentiras de Jaques continua se expandindo. Ele controla a narrativa, manipula quem pode, esconde Filipa longe de todos, usa o celular dela para enganar Léo, e tenta manter Danilo sob domínio emocional. Só que pela primeira vez, rachaduras começam a aparecer. Samuel consegue uma peça-chave. Danilo demonstra medo. Léo percebe comportamento estranho nas mensagens. E até Marlon, mesmo de fora da trama principal, começa a sentir que há algo errado naquela história que envolve Filipa. Tudo está prestes a se chocar. O jogo de manipulações de Jaques, até agora muito bem armado, começa a sofrer ameaças reais.
Provas estão surgindo. Aliados estão acordando. E Filipa, ainda longe dos amigos, depende justamente dessas pequenas fagulhas de coragem que começam a surgir em cada um deles. O mundo que Jacques tenta manter sob controle está balançando. E a queda pode ser mais próxima e mais violenta do que ele imagina. Sábado, 6 de dezembro. A noite cai pesada sobre a cidade, e a tensão que vinha se acumulando nos últimos capítulos começa a apertar as paredes da trama com uma força quase sufocante. As peças estão todas no tabuleiro, e cada personagem se mexe como pode, uns na angústia, outros no desespero, alguns na teimosia de achar que ainda tem algum controle sobre a própria vida. E quem abre essa nova sequência é Pan, que olha para Danilo com a firmeza de quem já aprendeu a reconhecer perigo de longe. Ele aparece na porta dela transtornado, exigindo a chave da casa de Filipa, tentando mascarar o desespero sob o pretexto de ajudar. Mas Pan não acredita. Ela cruza os braços, o encara, e deixa claro que não cederá. A negativa dela é mais do que um não. É uma barreira protetora, uma última linha de defesa numa história em que as pessoas já cederam demais para as manipulações de Danilo e Jacques. Enquanto isso, em um lugar absolutamente distante da realidade que ela conhecia, Filipa continua presa na clínica psiquiátrica onde Jacques a enfiou à força. O ambiente é silencioso, asséptico, frio, tudo o que ela mais temia desde que percebeu que não estava ali por escolha própria. Atordoada, com a mente embaralhada pelos remédios que forçaram em seu corpo e pelas lembranças que tenta organizar, ela pressiona Joana, a funcionária da clínica que parece ter mais humanidade do que o restante dos rostos anônimos. Filipa segura o braço de Joana e implora que a deixe sair. Diz que não é louca, que está sendo vítima de uma armação, que precisa voltar para casa, para a filha, para a própria vida. Mas o pedido dela bate na parede das regras institucionais. Joana hesita. Por um segundo, parece que vai ceder, mas recua com medo das consequências. Filipa sente o peso da porta se fechando, como se fosse a confirmação de que está presa no pior pesadelo possível. Bem longe da clínica, outra cena ganha forma. Marlon procura Lucas no vestiário da academia, momentos antes da luta dele. Os dois conversam em voz baixa, num misto de cumplicidade e preocupação. Lucas confessa que Bárbara e Romano ofereceram um aditivo para dar um gás antes da luta, algo que parece ajuda, mas que poderia arrastá-lo para um caminho perigoso. Marlon fica sério, usa aquela voz firme e calma como se ancorasse o amigo à realidade. Diz que isso não vai fazer dele um lutador melhor, apenas alguém dependente de algo que não precisa. Lucas respira fundo e toma a decisão difícil, joga fora o aditivo. É um gesto pequeno, mas simbólico. Pela primeira vez, ele escolhe a própria ética acima da ambição. No meio desse redemoinho, Sofia acorda animada para o passeio que Samuel prometeu. Ela veste a roupinha favorita, ajeita o cabelo como Léo ensinou, e corre até a estilista com uma expectativa infantil que parte o coração. Mas Léo, depois de todas as desavenças, não consegue ir. Sofia abaixa a cabeça, triste, e murmura que queria que Léo fosse com eles. É uma frase simples, mas que atinge Léo como um golpe. Ela tenta sorrir, tenta esconder o peso que sente por dentro, mas não convence a menina. A distância emocional entre os adultos está começando a respingar justamente em quem menos merece. Do outro lado, Danilo procura Nina, nervoso, trêmulo, pressionado pelo peso de suas próprias mentiras. Ele diz que Filipa sumiu, que algo está errado, que precisam fazer alguma coisa. Nina, apesar da mágoa, sente o estômago apertar na hora. Ela não perdoa Danilo, não confia nele, mas a preocupação com a amiga fala mais alto. O alerta dele não resolve nada, mas acende o medo que não vai desaparecer tão cedo. Enquanto isso, a noite das lutas começa. As luzes do ginásio acendem, a torcida grita, e a energia do lugar pulsa como um coração acelerado. Lucas sobe no ringue com a cabeça limpa, livre das drogas que Bárbara e Romano empurraram. A luta é dura, socos rápidos, esquivas no limite, suor escorrendo pelo rosto, mas ele se mantém firme, decidido. Quando o juiz ergue o braço dele, declarando a vitória, o ginásio explode em aplausos. Marlon vibra como se fosse ele ali em cima. Os amigos se abraçam, comemoram a vitória limpa, e por alguns instantes tudo parece leve. Mas essa leveza dura pouco. No meio da comemoração, Marlon abraça Bárbara. É um abraço rápido, espontâneo, mas que não passa despercebido. Léo, que estava entre os espectadores, vê a cena. Não há drama explícito, não há grito, não há ciúme escancarado, mas o olhar dela endurece. É o tipo de ferida silenciosa que dói mais porque pega desprevenida. A noite segue,
E agora é a vez de Marlon subir ao ringue. A luta contra Jorginho é intensa, visceral. Eles trocam golpes com a força de quem carrega mais do que técnica. Carregam história, dor, medo, expectativas. Marlon sente o corpo tremer, mas encontra dentro de si uma chama que não queimava havia muito tempo. No último round, ele acerta o golpe decisivo. O juiz ergue o braço dele, e o público vibra. Ele respira fundo, olha para a plateia e, com o peito ainda arfando, dedica a vitória a Léo. Mesmo depois do abraço com Bárbara, mesmo depois das inseguranças, mesmo sem saber se ainda tem espaço no coração dela, ele oferece aquela luta como um gesto puro, sincero, cheio de sentimento. Mas enquanto Marlon vence no ringue, outra luta acontece nos bastidores. Romano coloca Bárbara contra a parede e exige que ela perca a próxima luta. A voz dele é ameaçadora, direta, sem margem para contestação. Bárbara sente o estômago virar, mas tenta manter a expressão forte. Ela já treinou demais, sonhou demais, para ser reduzida ao capricho de um bandido que se esconde atrás de apostas sujas. E como se o caos não fosse suficiente, Danilo decide enfrentar o próprio demônio. Ele procura Jaques e o ameaça. Está tomado pelo medo, pela culpa, pela pressão. Diz que sabe o que ele fez, que sabe da armação contra Filipa, que não vai ficar calado. Jaques não reage com gritos nem descontrole. Ele observa Danilo com aquela calma perigosa que sempre antecede um golpe silencioso. E isso só torna a cena ainda mais densa, mais sufocante, mais imprevisível. Do outro lado da cidade, no quarto abafado da clínica, Filipa senta na beira da cama com as mãos trêmulas. Ela não sabe onde estão Léo, Nina, Sofia, ninguém. Não sabe quem vai acreditar nela. Não sabe se alguém já percebeu que ela sumiu. E ainda assim, mesmo fraca, mesmo dopada, ela respira fundo e repete para si mesma que não vai ceder. Que vai sair dali. Que vai derrubar Jaques, nem que seja com a última força que restar. O tabuleiro está montado. As peças estão inquietas. E a tempestade que se aproxima não vai poupar ninguém. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.